Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. Eu espero encontrá-los bem e hoje eu vou compartilhar com você aqui os 10 principais ladrões do tempo. Aquelas 10 coisas que têm roubado o seu tempo e que eu quero que ao longo do vídeo você vá identificando. Quais são os ladrões do seu tempo? O que é que tem roubado o seu tempo hoje? Compartilha comigo aqui nos comentários quais são os 3 principais ladrões do tempo de hoje, tá? Bom, da onde que veio essa análise, né? Por que esses 10 ladrões do tempo aí? De acordo com a minha experiência, com os meus alunos, enfim, com esse tempo todo aí, esses 6 anos trabalhando com gestão do tempo, eu percebi que existem alguns padrões de comportamentos, padrões de acontecimentos que acabam roubando o nosso tempo. E como a gente vive hoje, né, numa sociedade, num mundo onde nós temos mais tarefas do que tempo para fazer, eu consegui identificar o que é que está roubando o meu tempo e conseguir melhorar esse aspecto, conseguir, né, salvar um pouquinho de tempo ali, faz toda a diferença na minha produtividade. Então, por isso que o primeiro passo é eu identificar, porque muitas vezes você nem sabe o que está roubando o seu tempo. E a hora que você for me ouvindo falar aqui, você vai falar assim, poxa, a ficha vai cair. Fala, nossa, é isso aqui. Por isso que eu não estou conseguindo dar conta daquele projeto, por isso que eu não estou conseguindo dar conta da minha lista de tarefas, por isso que eu não estou fazendo aquilo que é prioridade, é isso que está acontecendo comigo. Então, é essa a contribuição desse vídeo de hoje aqui, para que você realmente tenha acesso, né? Que você traga para a sua consciência aquilo que tem tomado o seu tempo. Vamos lá então, bora! Para o primeiro deles, o primeiro é desorganização pessoal. Isso tem muita gente que acha que não tem nada a ver, então eu já coloquei ele de cara aqui. O que é a desorganização pessoal? A desorganização pessoal ela acontece em 2 polos, em 2 aspectos. Existe a desorganização pessoal física, que é quando a sua mesa de trabalho está desarrumada, ou você fica escondendo roupa lá dentro do guarda-roupa para ninguém vê, mas aquilo tá tudo bagunçado, você não arruma a cama, a sua pia vira dia cheia de louça suja, enfim, a roupa tá tudo suja lá se acumulando para lavar, a sua casa tá uma bagunça, desorganização física. Muitas pessoas falam assim, isso aí não muda nada não, muda sim. Porque é o modo como você está programando o seu cérebro para a organização. Outra coisa que acontece muito hoje na modernidade, a desorganização digital. Alguma vez você já foi procurar no seu computador ou no seu celular, ali nos seus arquivos, algo que você precisava enviar para alguém e você não encontrou? Isso é um sinal de desorganização pessoal. Sabe aquela coisinha, onde que eu coloquei aquela chave mesmo, né, na desorganização física? Nossa, eu tinha aquele livro, eu sei que eu já li ele, mas eu não sei aonde que eu coloquei. Aquela anotação que você fez, né? Muitas vezes você está estudando algo, aí você anotou em qualquer lugar, você não organizou aquilo. Isso é sinal de desorganização e isso faz a gente perder tempo. Isso faz a gente perder tempo. Porque se eu sei aonde estão as minhas coisas fisicamente, se eu sei aonde estão as minhas coisas digitalmente, a hora que eu precisar daquilo, eu vou acessar aquele arquivo, eu vou acessar aquela coisa de uma maneira muito rápida e eu ganho tempo na execução daquela tarefa. Então, esse é o primeiro ladrão do tempo. E aí você precisa ir se organizando devagarzinho. Sem pressa, mas também sem pausa. Vai organizando um pouquinho. Organiza um pouquinho lá o seu armário, vai organizando devagarzinho a sua gaveta, né? Vai organizando os seus livros, deixando tudo pronto, organizando a sua área de trabalho do seu computador. Devagar você vai acessando essas formas de organização e você vai perceber que faz muita diferença na sua produtividade, tá?
Esse é o primeiro, então. Vamos lá. Vai anotando aí, hein? Vai anotando aí. Depois eu quero que você coloque os 3 aqui. Os 3 que têm roubado mais a sua energia e o seu tempo hoje, tá? O segundo que eu coloquei aqui, né? Que eu fiz a anotação aqui para eu compartilhar com vocês. A segunda é falta de priorização. É o que a gente chama de ineficácia. A falta de fazer a coisa certa. Ser uma pessoa eficaz é fazer o que é certo. E fazer o que é certo é fazer as suas prioridades. Então, a pessoa que tem falta de prioridade, Jorge, como é que eu sei se eu não estou conseguindo olhar para as minhas prioridades, se eu não estou conseguindo ser eficaz? É só você olhar para o seguinte. Primeiro, você tem um sistema de organização que te mostra aquilo que é prioridade, que tem lá P1, P2 e P3. Se você tem, você vai olhar para o final do dia e ver se as suas prioridades elas estão sendo executadas. E se Jorge, não, mas eu não tenho. É só você olhar. Você está dando tiro para todo lado? Tudo que aparece, tudo que te pedem, qualquer demanda, você para o que você está fazendo e vai lá executar? Você está vivendo na urgência, você está vivendo nas tarefas circunstanciais, deixando as circunstâncias tomar conta do seu tempo, deixando as urgências tomar conta do seu tempo. Se você está vivendo assim, você não está conseguindo priorizar. Você está sendo uma pessoa ineficaz, tá? E como é que você pode resolver isso? Com um sistema de produtividade. Tá? Um sistema simples de prioridade aonde te mostre aquilo que é prioridade para você, ok? E aí eu vou te convidar para conhecer o DNA Produtivo, que o link está aqui embaixo, é o meu treinamento de 7 aulas direto ao ponto, onde eu te ensino a organizar a sua vida, planejar a sua semana, planejar o seu dia, determinar o que é prioridade e executar aquilo que precisa ser feito, tá? Eu vou te ensinar a ser mais eficaz e também a ser mais eficiente, que é o terceiro ladrão do tempo, é a falta de eficiência. Se a falta de eficácia está fazendo com que você não execute o que é prioridade, que você não faça aquilo que você tem que fazer, o que é certo fazer, e fique aí dando tiro para todo lado, vivendo da circunstância e da urgência, a falta de eficiência, que é o terceiro ladrão do tempo, é quando você começa muitas coisas e não termina. Uma pessoa pode ser eficaz, mas ela pode ser pouco eficiente. Ela faz as coisas certas, mas ela não termina. Ela tem eficácia, ela vai dedicar tempo às prioridades, mas ela não termina aquela execução com eficiência. Ela não faz bem feito. A eficácia é o que você faz. A eficiência é como você faz. Então, ser ineficiente é um ladrão do tempo. Por quê? Porque se você não tem eficiência, muitas vezes você está gerando retrabalho. Você faz muitas coisas, não termina nada, e aí o que acontece? Acontece que às vezes aquilo não saiu do jeito que deveria, você vai ter que fazer de novo, né? Então, quais são os sinais, Jorge, da ineficiência? Você não consegue se concentrar por um tempo determinado para fazer algo, você enjoa muito rápido das coisas, você tem que ficar mudando de tarefa o tempo inteiro. Eu comecei a estudar um pouco, daqui a pouco eu paro e eu vou ler. Aí depois eu paro de ler e aí eu vou lá na academia. Aí chega lá na academia, eu nem terminei o meu treino, eu volto porque eu tenho que voltar a estudar. Repara, você começou a fazer um monte de coisa, você não terminou nada. Isso é falta de eficiência, isso rouba o seu tempo, porque você não consegue concluir as coisas da maneira que deveria fazer, tá? O quarto ladrão do tempo, você tá anotando aí? Vai anotando, hein? O quarto ladrão do tempo é a procrastinação. É a procrastinação. Procrastinação, ela rouba o nosso tempo. Por quê? Porque procrastinar é ficar adiando uma tarefa importante usando desculpas vazias para isso. Eu tenho até um vídeo onde eu falo sobre procrastinação, falo sobre preguiça,
que é o nosso próximo ladrão do tempo, eu vou deixar nos vídeos sugeridos aqui embaixo para você assistir logo depois que você terminar esse daqui para saber a diferença, né? Mas a procrastinação é o adiamento de uma tarefa com desculpas vazias. Então, é quando eu não cumpro a minha agenda, é quando eu pego lá, eu tinha reservado tempo para fazer uma atividade X na segunda-feira. E aí eu fico pegando essa atividade e eu jogo ela para terça, jogo ela para quarta, a hora que eu vejo ela tá lá na sexta-feira, a hora que eu vejo eu já adiei ela lá para outra semana. Só que era importante eu ter feito ela nesta semana ou nessa segunda-feira e eu fiquei adiando. Isso é procrastinação. E aí eu uso, como é que você identifica? Qual é a desculpa que você está usando para não fazer aquela tarefa que é importante? Qual é a desculpa que você está usando para ficar adiando aquela tarefa? Tá? Então, a procrastinação é o adiamento de uma tarefa usando uma desculpa vazia. E o procrastinador, ele se sente culpado por não fazer aquilo no final. Então, eu não fiz aquilo na segunda-feira, eu adiei para terça-feira, até aí tudo bem. Chega na quarta, eu não fiz. A hora que eu chego no final do dia da quarta e eu vou jogar para quinta-feira, eu falo, nossa, eu devia ter feito isso aqui antes. Nossa, eu devia ter executado essa tarefa. Então, o procrastinador, ele sente culpa de não ter feito. E um outro sinal de procrastinação muito grande é quando você deixa tudo para a última hora, tá? O procrastinador, ele fica inventando desculpinha vazia para não fazer aquilo e a hora que chega perto do prazo, ele vai lá e entrega. Isso gasta muito tempo, isso gasta muita energia, porque daí você tem que realmente parar tudo, deixar as coisas importantes para fazer, para executar aquilo que você deixou o prazo chegar muito perto. E aí você vai deixar de dormir direito, aí você vai deixar de ir para academia ou de fazer a sua caminhada, de se cuidar, de passar tempo com a sua família. Isso é um sinal de procrastinação, se você está deixando tudo para a última hora. Tá? Qual é o quinto ladrão do tempo? Tem muito a ver com a procrastinação, né? Um pouquinho diferente, mas tem muito a ver, que é a preguiça. Por que é um pouquinho diferente e tem muito a ver? Porque a preguiça também é você não fazer uma tarefa. E a diferença, Jorge? A diferença é que o procrastinador, como eu já te disse, ele sente culpa no final do processo. Ele vai se sentir culpado por não ter feito aquilo. O preguiçoso não. O preguiçoso ele não faz e para ele tá tudo bem. E a preguiça é uma falta de caráter. É isso mesmo. Às vezes é muito pesado falar sobre isso, mas é isso. É uma falta de caráter. A preguiça, para quem é cristão, é um pecado. Tá na Bíblia isso. É um pecado ter preguiça. Sabe por que é um pecado? Sabe por que é falta de caráter? Porque a preguiça ela tá ligado ao ódio daquilo que você precisa fazer. Sabe quando você sabe que você é preguiçoso? Você fala assim, eu odeio o meu trabalho. Ou você é preguiçoso quando você fica dando miguezinha, sabe? Eu podia fazer aquilo ali em 30 minutos e fazer uma outra coisa. Não, mas eu vou levar 2 horinhas para fazer aqui, sabe? Para não ter que fazer outras coisas. Porque eu não gosto disso que eu tô fazendo. Isso é preguiça. Ou quando você fica assim, nossa, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Nossa, eu nem deveria estar fazendo isso. Isso é preguiça. Então a preguiça, muitas vezes, ela está ligada à falta de conexão, à falta de propósito naquilo que você está fazendo. E aí você vai se tornar uma pessoa preguiçosa mesmo, tá? Então, aí a gente poderia ir para uma outra conversa aqui, mas se você se identificou com uma pessoa preguiçosa, talvez você tenha que repensar aquilo que você está fazendo hoje, ou pelo menos o modo como você está fazendo aquilo, ok? Preguiça, eu não sinto culpa. A procrastinação, eu adio e me sinto culpado depois no final, tá? Qual é o sexto ladrão de tempo? É algo que acontece muito também, que é quando eu subestimo o tempo de uma tarefa. Aquela reunião que eu marquei 15 minutos para fazer e ela demorou 1 hora. Aquela viagem que eu tinha certeza que ia demorar 40 minutos e que demorou 1h30 e eu cheguei atrasado no local. Muitas pessoas fazem isso. Elas agendam uma tarefa, agendam um compromisso
e elas não contam o tempo de deslocamento, por exemplo. Elas não contam com o imprevisto, com que o pneu pode furar, com que alguma coisa pode acontecer. Elas não contam com isso. E isso vai roubar o nosso tempo. Isso é falta de você dosar o tempo de uma maneira correta. Então você fez o quê? Você subestimou. Você subestimou o tempo, né? Outra característica disso, de subestimar o tempo, é aquelas pessoas que começam o ano com a agenda lotada, cheia de metas, cheia de compromisso para o ano inteiro. Só que você está subestimando o tempo. Por quê? Porque outras coisas vão acontecer, outras demandas vão aparecer. Por isso que eu te ensino isso dentro do DNA produtivo, você precisa ter espaços na sua agenda. A sua agenda, ela precisa ser uma agenda saudável e sustentável para que você faça isso ao longo do tempo. Sétimo ladrão do tempo é a delegação insuficiente. Você não sabe delegar. Delegar é você passar a autoridade, passar a responsabilidade para que outra pessoa faça. Só que delegar é diferente de delargar. Delargar é você virar e falar assim, ó, fulano, faz isso aqui para mim e pronto. E esquece aquilo. Delegar não é isso. Delegar é você dedicar tempo para explicar para a pessoa o que ela tem que fazer e dedicar tempo para acompanhar aquele processo. Então, a delegação insuficiente é um ladrão do tempo porque muitas vezes você está delargando. E aí isso vai gerar retrabalho. Você ou não sabe delegar, ou você não soube explicar certo para a pessoa o que ela tinha que fazer, e aí você vai ter que fazer você mesmo. Você vai ter que pegar e fazer de novo, você vai ter que pedir para a pessoa refazer, ou vai ter que pedir para outra pessoa fazer, e isso gasta tempo, isso gera perda de tempo, tá? Uma característica que acontece muito comum para as pessoas que não sabem delegar é elas achar que só ela sabe fazer. Ah não, deixa que isso aqui eu faço, que só eu sei fazer. Ah lá, tá vendo? Eu sabia que se eu pedisse pra pessoa fazer não ia dar certo. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Perceberam? Isso é um modo de delegação insuficiente, ok? Se vocês estiverem ouvindo algum cântico de criança, alguma coisa, são as minhas filhas acordando na felicidade, ok? Só para ficar muito claro aqui, o fundo de cantoria é isso mesmo que acontece aqui em casa, logo quase todas as manhãs, graças a Deus. Vamos lá, voltando aqui para nossa oitavo ladrão do tempo, né? São as distrações. É aquilo que rouba a minha atenção, que rouba o meu foco. E existem 4 tipos de distrações. A distração online, né? Que são notificações, que são as redes sociais, que é aqueles e-mails que estão chegando o tempo inteiro. São as distrações offline, que são essas distrações de muitas coisas. Então, eu tô com a minha mesa bagunçada. Eu tô aqui gravando o meu vídeo para vocês, né? Não é o que tá acontecendo aqui, né? Porque a minha mesa é organizadinha. Mas vamos supor, eu tenho livro ali, aí eu tô com um monte de caneta lá do outro lado, eu fico pensando por que aquele outro papel tá ali, por que aquela xícara tá ali. São distrações, vão roubar a sua energia, vão roubar o seu tempo. E existem mais outros 2 tipos de distrações também, que são as distrações involuntárias e as distrações intencionais. Então, por exemplo, não foi de propósito, não foi combinado. As meninas passaram cantando ali fora, tal, do escritório. Talvez você tenha ouvido. Foi uma distração involuntária. Então, a hora que eu ouvi a voz das minhas filhas, eu já me distraí um pouco daquilo que eu estava compartilhando com vocês. Isso é uma distração involuntária. É uma conversa externa, é um ambiente, você involuntariamente prestar atenção no que as pessoas próximas a você estão falando. Isso vai tirar o nosso tempo também e a nossa energia. E a distração, que ela é intencional. Eu intencionalmente paro o que eu estou fazendo para bater papo ou para fazer alguma outra coisa. A gente tem que olhar muito para isso. As distrações, elas vão acontecer, a gente não consegue zerar o nível de distração, mas eu preciso me atentar para poder
diminuir o impacto delas na minha produtividade, tá bom? Bom, vamos lá, faltam duas aqui. A nona é o perfeccionismo. O perfeccionismo é a busca pela perfeição, é a busca por achar que eu sempre tenho que fazer mais. A pessoa que tem perfeccionismo, como é que ele rouba o meu tempo? Porque você tem dificuldade de terminar as coisas. Você tem dificuldade de passar de uma tarefa para outra porque você acha que aquela tarefa que você está fazendo nunca está boa, nunca está suficiente, que você sempre tem que fazer um pouquinho mais. Isso é a busca pela perfeição. Então, por exemplo, eu vou só arrumar aquela estante de livros ali antes de gravar. Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, mas eu quero ajeitar os livros que estão ali atrás. Se eu sou um cara perfeccionista, a hora que eu começo a arrumar aquele livro, daqui a pouco eu já estou arrumando minha biblioteca inteira. Entendeu? Então é isso, é a dificuldade de você limitar o tempo para fazer alguma coisa. Eu sempre tenho, não, já que eu tô mexendo aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Daqui a pouco você tá fazendo faxina no escritório, tá mudando tudo de lugar. Isso é busca do perfeccionismo. Não, eu só vou fazer mais um detalhezinho aqui nessa arte, eu só vou fazer mais um detalhe aqui nesse projeto, depois eu faço outra coisa. E aí a sua lista de tarefas fica cheia de coisas lá porque você não conseguiu colocar um fim naquilo que você estava fazendo. Então, Jorge, como é que lida com o perfeccionismo? Com planejamento, definindo o que é prioridade, definindo o tempo para cada tarefa acontecer dentro do seu dia. Isso vai te ajudar demais, tá? E o último ladrão do tempo é a ansiedade. É algo que talvez seja aí um dos 3 itens que você vai colocar. Nós vivemos hoje numa sociedade, muito ansiosa, nós somos ansiosos para tudo, porque a gente quer dar conta de tudo, muitas vezes a gente precisa dar conta de tudo, e essa ansiedade, ela rouba o nosso tempo. Por que ela rouba o nosso tempo? Porque eu passo mais tempo pensando e confabulando como fazer do que fazendo. Então a ansiedade é um ladrão de tempo por conta disso, porque ela me tira o foco da execução e traz o foco no meu pensamento acelerado. A ansiedade é isso, eu estar muito conectado com o futuro, meu pensamento está muito acelerado. Então o que acontece? Se eu estou ansioso, eu me sinto inseguro para fazer as coisas. Se eu estou ansioso, a minha cabeça está pensando demais, eu não paro de pensar nas coisas, a minha mente ela não descansa. Ela não descansa em momento nenhum, eu estou no final de semana pensando no trabalho, hora de dormir eu estou sonhando com aquilo. Isso é sinal de ansiedade. E isso é o quê? Isso está roubando o meu tempo. Você quer um outro sinal de ansiedade também, que muitas pessoas não sabem que é? Reclamar demais. A pessoa que reclama demais das coisas é uma pessoa, ela é ansiosa. E sabe por quê? Porque ela está fugindo da realidade dela. Ela está terceirizando o problema que ela está passando, a situação que ela está vivendo. E aí ela não age. Porque se ela está encontrando motivos para dizer que aquilo não é responsabilidade dela, ela não está tendo a capacidade de agir frente àquela circunstância. E isso gera ansiedade. Porque os pensamentos ficam, meu Deus, o que vai acontecer? Isso aqui não é culpa minha, isso não devia estar acontecendo comigo. Então a ansiedade é um ladrão do tempo. Beleza? Bora lá então, vamos repassar pelos 10 só para você lembrar aí e você colocar no comentário quais são os 3 principais ladrões do tempo hoje. Bora lá então para ficar na ordem aqui. Primeiro, desorganização pessoal. Segundo, falta de prioridade, falta de eficácia. Terceiro, ineficiência, que é a falta de você começar e terminar. Quarto, procrastinação. Quinto, preguiça. Sexto, subestimar o tempo da tarefa. Sétimo, delegação insuficiente. Oitavo, distrações. Nono, perfeccionismo. E 10, ansiedade. Seleciona 3 aí, compartilha aqui comigo quais são esses 3 que estão mais roubando o seu tempo hoje. E aí, depois que você fizer isso, você assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui indicado para você continuar nessa pegada de desenvolvimento sobre gestão do tempo. Beleza? Valeu, muito obrigado e eu te encontro no próximo vídeo.